Observe atentamente essas imagens, registradas por uma câmera de segurança. Era fim de tarde em um posto de combustível. A movimentação era tranquila, até que uma cena inesperada se tornou o centro de tudo. Uma mulher grávida de 9 meses conversava com o marido. Uma situação comum, até que tudo mudou. De repente, um homem armado se aproxima. Ele exige a bolsa. A mulher hesita. O criminoso ameaça e avança em direção ao casal. A mulher percebe o perigo antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Agora olhe para o carro ao lado. As pessoas lá dentro já notaram algo estranho acontecendo. O assaltante tenta intimidar o marido. Empurra, grita, aponta a arma. A tensão é total. Ninguém poderia imaginar reação alguma vindo de uma mulher prestes a dar à luz, mas essa mulher não era qualquer pessoa. Em um movimento rápido e preciso, ela coloca a mão dentro da bolsa. Sem desespero, sem medo, enquanto o agressor se distrai, ela saca uma arma legal, registrada, para proteção pessoal e familiar, e atira. O criminoso, atingido, cambaleia. Corre alguns passos, tenta fugir, até cair ao chão. O marido, também armado e treinado, se aproxima e ajuda a manter o criminoso imobilizado até a chegada da polícia. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. O carro ao lado foge em marcha a ré, abandonando o local. Minutos depois, viaturas chegam. O homem baleado é levado ao hospital, mas não resiste. Segundo a polícia, ele já tinha passagens por tentativa de assalto e porte ilegal de arma. A ficha criminal do meliante revelava um histórico de violência que se estendia por anos. 3 ocorrências por roubo à mão armada. 2 por receptação, uma por lesão corporal grave e uma condenação transitada em julgado que ele cumpria em liberdade condicional. Um indivíduo que conhecia bem o submundo do crime e que naquela noite fatídica escolheu as vítimas erradas. Os investigadores apuraram que o criminoso já havia sido detido em outras ocasiões, sempre solto por falta de provas contundentes ou por brechas processuais que permitiram sua volta às ruas. Seu modus operandi era conhecido nos registros policiais. Abordagens violentas em estacionamentos e vias pouco movimentadas, sempre no período noturno, sempre armado com revólveres de procedência duvidosa. As vítimas anteriores relataram, em depoimentos arquivados na delegacia, a frieza e a brutalidade com que agia, não hesitando em agredir quem oferecesse qualquer tipo de resistência. Desta vez, porém, encontrou resistência onde esperava submissão. A delegacia do bairro havia recebido, nos últimos 3 meses, pelo menos 7 denúncias de assaltos com características semelhantes naquela região. Moradores e comerciantes vinham cobrando providências das autoridades, mas o efetivo reduzido e a extensão da área dificultavam o patrulhamento ostensivo. O criminoso, ciente dessa vulnerabilidade, atuava com desenvoltura, escolhendo horários estratégicos e locais com pouca iluminação pública. Era, nas palavras de um investigador experiente, um predador que conhecia o território de caça. A mulher e o marido, com toda a documentação e porte legal devidamente expedido junto à Polícia Federal, prestaram depoimento na delegacia especializada e foram liberados após cerca de 3 horas de esclarecimentos. Os peritos criminais da Polícia Científica recolheram as armas para exame balístico completo, confirmaram a versão apresentada pelo casal através da análise minuciosa das trajetórias dos disparos e dos vestígios encontrados na cena do crime. O delegado plantonista, após ouvir as testemunhas oculares e analisar as imagens das câmeras de segurança instaladas em estabelecimentos comerciais da região, não viu indícios de excesso na reação. O inquérito foi aberto para apuração formal. Procedimento padrão em casos dessa natureza, mas os agentes que atenderam à ocorrência já sinalizaram aos seus superiores que se tratava de caso clássico e inquestionável de legítima defesa. O laudo pericial preliminar, que ainda será complementado nos próximos dias, indicou que os disparos foram efetuados em legítima defesa própria e de terceiros. A distância entre o agressor e as vítimas, no momento dos disparos, era inferior a 3 metros, caracterizando o iminente perigo de morte. Não havia rota de fuga disponível para o casal, que estava literalmente encurralado contra o veículo. Os ângulos de entrada dos projéteis no corpo do criminoso confirmaram que ele estava em posição de ataque, com a arma apontada diretamente para o casal.
O casal, segundo apurado pela reportagem junto a fontes próximas, realizava treinamentos regulares em estande de tiro homologado e possuía certificação avançada em manuseio de armas de fogo. Ambos haviam passado pelas rigorosas avaliações psicológicas e técnicas exigidas pela legislação vigente, incluindo testes práticos de tiro e conhecimentos sobre legislação. Não eram atiradores ocasionais de fim de semana, mas cidadãos que levavam a sério a responsabilidade de portar uma arma em via pública. Essa preparação técnica e psicológica, segundo especialistas em segurança pública ouvidos pela polícia, foi absolutamente determinante para que reagissem com precisão cirúrgica e evitassem um desfecho ainda mais trágico. Instrutores de tiro consultados pela reportagem explicaram que a reação do casal demonstrou disciplina e controle emocional, raros em situações de extremo estresse. A maioria das pessoas congelaria ou entraria em pânico total, disse um instrutor com 25 anos de experiência. Eles mantiveram a calma, avaliaram a ameaça real e agiram de forma proporcional. É exatamente o que ensinamos nos cursos avançados, mas poucos conseguem executar quando a vida está em jogo de verdade. Para muitos, aquela cena poderia ter terminado em tragédia irreparável. Um assalto a mais nas estatísticas alarmantes e crescentes da cidade, mais uma família destroçada pela violência urbana que assola a metrópole, mais um número frio e impessoal nos boletins de ocorrência que se acumulam diariamente nas delegacias lotadas. O criminoso estava armado com um revólver calibre 38 carregado com 6 munições. Determinado e com a vantagem tática inicial da surpresa. Testemunhas que presenciaram a ação relataram aos policiais que ele anunciou o assalto aos gritos, empunhando a arma de forma extremamente ameaçadora e ordenando que o casal entregasse pertences, chaves do carro e celulares.